Meu nome é Pedro Zafalão da Silva, eu sou aluno do segundo ano de Ciência da Computação e vou apresentar o trabalho Gerações de malhas representando regiões de contornos irregulares para simulações numéricas de equações diferenciais parciais por diferenças finitas. Trabalho orientado pela Neiva Maria Lopes Romeiro e financiada pela CNPq. Começando pela introdução, a modelagem e a simulação são ferramentas importantes para a descrição matemática de vários fenômenos. Porém, para isso, é necessário aplicar métodos numéricos e conhecer a geometria estudada. Nesse sentido, enfrentamos um problema, que é a representação de domínios não regulares em malhas cartesianas. Tendo isso em vista, o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de algoritmo para representar o contorno de regiões irregulares em malhas, permitindo assim a aplicação de métodos de diferenças finitas para resolver equações diferenciais parciais. Falando sobre a metodologia, para o desenvolvimento do algoritmo foi utilizado o software Octave, e para coletar os casos de testes foi utilizado o programa WebPlot Digitizer 4.3. Explicando agora o funcionamento do algoritmo. O primeiro nó gerado é obtido aproximando o primeiro ponto do contorno dado, isto é, as coordenadas que representam a região irregular estudada, para o nó mais próximo da malha, onde será armazenado o contorno aproximado. Esse primeiro nó será utilizado como valor base para calcular os demais. Porém, para realizar tal aproximação, é necessário verificar em qual direção a região interna da figura está. Para verificar essa direção, vamos utilizar a ordenação das coordenadas do contorno dado. Começando no sentido anti-horário, verifica que quando o valor de x está aumentando, nas retas azuis, a região interna se localiza abaixo, e quando estiver diminuindo, nas retas vermelhas, se encontra acima. Para y, se estiver aumentando, também nas retas azuis, está à direita, e se estiver diminuindo, estará na esquerda. Note também que há uma reta amarela, onde não há variação no valor de y, nesse caso não pode estar nem na esquerda nem na direita. No sentido anti-horário, ocorre o contrário. Nas retas azuis, onde x está subindo, fica em cima, e em vermelho, embaixo. Em y, se estiver subindo, fica na esquerda, e se estiver descendo, na direita. Continuando a explicação do algoritmo. Para identificar qual nó deve ser adicionado no contorno aproximado, é preciso verificar a distância de cada em relação às coordenadas do contorno dado. Para isso, é utilizada uma função linear definida por dois pontos consecutivos do contorno dado. Vejamos nessa imagem. Em vermelho está o ponto inicial, em verde os possíveis próximos pontos do contorno aproximado, e em azul o próprio contorno dado. Com aquela função, podemos calcular a distância em cada um dos possíveis próximos nós, e verificamos que o correto é o que aumenta tanto em x quanto em y, porque ou os outros estão fora da região interna, ou estão muito distantes da fronteira. Esse processo será repetido para cada ponto na reta e depois repetido para as próximas retas até obter todo o contorno aproximado. Agora falando sobre exceções. Existem casos onde aquela operação pode resultar em pontos incorretos. Nesse caso, é necessário realizar verificações para garantir o contorno aproximado correto. O primeiro caso ocorre em regiões onde o contorno dado forma convexidades, onde o ponto obtido pode estar fora em relação à próxima reta do contorno dado. Nesse caso, será feita a verificação e, se estiver fora, esse ponto será removido do contorno aproximado. Outro caso ocorre em regiões de concavidade, onde o último ponto obtido para uma reta pode não ser adequado para a próxima. Nesse caso, será obtido um novo ponto. Nesse caso da figura, seria o ponto onde o meu mouse está passando, e ele seria o ponto inicial para a próxima reta. Apresentando resultados. Aqui você pode ver a figura da garrafa, que foi utilizada em exemplos anteriores, e com dois diferentes refinamentos. Veja que na direita, com maior refinamento, a diferença entre o contorno dado e o contorno aproximado é bem menor. Agora a geometria da mama, que é uma geometria que já foram aplicados estudos de simulação numérica para analisar crescimento tumoral. Também perceptível que a diferença é bem menor na direita, onde há maior refinamento. Concluindo, nesse trabalho, fui desenvolvendo um algoritmo que descreve o contorno aproximado do domínio físico de um problema. Isso permite aplicações de técnicas de simulações numéricas para resolver equações diferenciais parciais. Porém, o algoritmo ainda precisa de melhoras, por causa que, em alguns casos bem específicos da primeira seção, onde o ponto está em relação à próxima reta, ele nem sempre é identificado. Nesse caso, é preciso melhorar esta verificação. Enfim, essa foi a apresentação. Obrigado pela atenção.